Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos colaterais do despertar e da metanoia. E para começar, lembro um versículo aí importante de 2 Coríntios 5:17, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, é exatamente sobre o efeito colateral dessa grande mudança quando nós temos com o despertar, com a metanoia, é que vamos conversar um pouquinho hoje. Após o despertar espiritual, a metanoia, a pessoa começa a olhar ao redor e percebe que as coisas mudaram bastante. Aquilo que nos orientava em nossa vida não existe mais. As crenças a que nós agarrávamos e costumavam nos definir agora se revelam vazias e sem substância. Muita da nossa motivação, de nosso ego, desaparece. E o que pode ser bastante desorientador para a nossa mente. Então é apenas nesse ponto específico que as pessoas começam a perceber que quase tudo que previamente as motivou em toda a sua vida era um sistema autocentrado, ou seja, centrado no próprio ego. Quando estamos no estado de sonho, na ilusão do sistema do mundo, nós somos autocentrados. Nossas motivações foram alimentadas por o que eu quero, ou então o que eu não quero. Estamos constantemente fazendo perguntas: o que eu posso atingir com isso? Quem vai me amar? Quanta alegria eu posso obter? Quanta felicidade eu posso alcançar? Ou quanta infelicidade eu posso evitar? Eu posso conseguir um trabalho certo? Eu vou me iluminar? Eu vou ter esse insight? Então, essas são motivações autocentradas, no sentido de que a energia provém do estado do nosso ego, de consciência, ou seja, no estado egóico da nossa consciência. Novamente, isso não é ruim ou errado, é apenas como é. O estado de sonho é o estado no qual percebemos uma separação, em que pensamos ser uma entidade separada e um ser separado. Essa é a situação de sonho. Esse ser separado está sempre buscando alguma coisa: amor, aprovação, sucesso, dinheiro, talvez até uma iluminação. Mas com o despertar verdadeiro, toda a estrutura da separação começa a se dissolver sob os nossos pés. A diferença é que, após ver além do véu da separação, a identificação com nossa personalidade específica começa a dissolver, ou seja, aquele personagem que nós criamos com o nosso ego começa a derreter. Mesmo que tenhamos enxergado muito profundamente e a transformação tenha sido grande, ainda há uma estrutura básica de personalidade presente. O pessoal
às vezes alguns gurus chamam aí de plataforma, né? A plataforma que nós criamos com o nosso ego ainda continua. Mas o despertar propriamente não é o mesmo que uma dissolução do ego. Nós podemos despertar, tenha o ego se dissolvido ou não. De fato, egos muito fortes e mesmo destrutivos podem até despertar. O despertar, ele inicia o processo. Então, o resultado do despertar, o seu efeito colateral e a sua sequela, aí sim, é a dissolução do ego. Então, a partir de que entramos nesse processo de transformação, de metanoia, então, dia após dia, o nosso ego começa a desaparecer. E esse tempo é diferente de uma pessoa para outra. Tem pessoas que dissolvem muito rápido o seu ego e outras que demoram anos. Então, quando temos o despertar, isso não significa que nosso ego, obviamente, vai cooperar. Ele pode, e é esperado que ele vá resistir a essa dissolução. E ele vai utilizar todo o seu arsenal para impedir que isso aconteça. Obviamente, porque é a sobrevivência dele. No entanto, o processo começou. E no final, depois de ter um vislumbre da realidade, não há nada que possa fazer para evitar que o ego se dissolva com o tempo. Mas pode ser muito desorientador quando ocorre essa dissolução. Agora você vê que tudo que acreditava como verdadeiro não é. E aí você também percebe que a pessoa que você pensava que era, também não é. Isso em si pode ser até maravilhoso e um alívio tremendo. E simultaneamente pode ser experimentado como algo extremamente desorientador. Você imagina tudo que você acreditava ser verdade, não é mais. Aquilo que você acreditava que você era, também não é mais. Obviamente isso gera um grande impacto. E aí vem a pergunta automática, então, quem serei agora? O que vai me mover? O que vai motivar este ser humano? É claro que se alguém está totalmente desperto, essa pessoa não tem mais perguntas. Mas, a princípio, isso é raro. Porque para a maioria das pessoas há um processo que continua após o despertar, após a metanoia. E para a maioria, essas perguntas ainda permanecem. O mais útil é compreender que ficar desorientado faz parte do processo de despertar. É natural ficar desorientado porque tudo é novo. Você é novo, sua percepção é nova, a sua percepção de tudo e de todos agora mudou. E a desorientação emerge porque a mente está lutando para se orientar nesse novo contexto. O importante é simplesmente permitir que o processo de dissolução do ego ele ocorra. Para a maioria das pessoas, esse processo de dissolução continuará durante alguns anos. No meu caso, por exemplo, transcorreu no período aí de uns 6, 7 anos antes de haver uma compreensão ou um despertar ainda mais profundo. Eu ainda estava amarrado nas doutrinas, amarrado na teologia,
amarrado nas regras, rituais, achando que aquilo lá ainda era a realidade. Mas aquilo lá são doutrinas criadas pelos homens e que não tem nada a ver com a dimensão espiritual. Tudo isso, doutrinas, teologia, fazem parte do mundo do ego. Nós podemos fazer aí uma metáfora, uma analogia, como se o despertar fosse semelhante a um foguete que vai para o espaço. Nós temos aí, obviamente, a lei da gravidade, e para o foguete vencer essa lei da gravidade, ele tem que ter uma potência, combustível muito grande para poder decolar e vencer, até chegar a um ponto em que ele começa a vencer essa gravidade e diminui essa atração dele voltar. Então nós podemos comparar aí a Terra com o nosso ego. Então, quando nós temos o despertar, essa explosão, nós decolamos e começamos a nos afastar de nosso ego. Mas existem situações nessa decolagem que pode perder a potência e a gente voltar para nosso ego. Então, a decolagem continua, mas realmente podemos ter essas oscilações, né, de ir e voltar para o nosso ego. E essa dissolução e essas oscilações, como eu disse, podem às vezes demorar anos. Então, realmente, nós estamos sujeitos a ser atraídos pelo nosso ego. E o nosso ego pode se disfarçar de um homem santo, de piedoso, de um teólogo, mas tudo isso está ao redor dele, né? Então, realmente, como uma metáfora, nós podemos imaginar a estrutura do ego, que é esse sonho, como a Terra, né, como eu disse. Lembrando que quando eu falo de sonho, significa que o ser humano que ainda não despertou está dormindo o sonho das ilusões de seu ego. Quando estamos realmente dormindo e sonhando, quando estamos no sonho, nós não sabemos que aquilo lá é um sonho. Só na hora que a gente acorda. Quando acordamos, nós percebemos, opa, aquilo lá era um sonho. Acabou. Da mesma forma é a nossa vida aqui. Na vigília, na nossa vida aqui do dia a dia, também é um sonho. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma ilusão do ego, uma ilusão dos 5 sentidos que nós acreditamos tudo isso como uma realidade. E não é, porque quando nós temos o despertar, quando nós temos a metanoia, nós vamos descobrir que mesmo acordado, nós estávamos dormindo. Por isso aí que na carta dos Efésios 5,14 diz assim: desperta, ó tu que dormes. Exatamente, quem ainda não teve esse despertar. O estado de sonho tem um campo, então, gravitacional. Tem a tendência de atrair a consciência para si, a aeronave de volta. É como se essa força gravitacional que realmente lidamos ao longo de toda a jornada espiritual ficasse o tempo todo nos puxando de volta. E o despertar é o libertar-se dessa força gravitacional de nosso ego. De início, isso pode equivaler simplesmente a deixar o estado de sonho. É o despertar do estado de sonho do ego, da separação e do isolamento.
Se não atravessarmos completamente esse campo gravitacional, seremos puxados de volta à experiência do ego e à percepção de separação. Isso causa o chamado fenômeno ganhei e perdi, né? Então as pessoas, isso é muito comum, relatam ter percepções incríveis sobre a verdade em algum retiro, algum acampamento ou reunião, e no dia seguinte, ou então na semana seguinte, ou então no mês seguinte, elas perdem esse encontro que elas tiveram, esse amor, e voltam para o ego, voltam para o sistema do mundo. Então é como um foguete espacial que deixou o solo, elevou-se alguns quilômetros na atmosfera, então ficou sem combustível, e aí é puxado de volta para a terra das ilusões. A força gravitacional do estado de sonho pode ainda ser muito forte, mesmo quando conhecemos a verdade do nosso ser. Nós ainda podemos nos pegar acreditando no ego. Embora saibamos que um pensamento não tem validade, que é absolutamente falso, nós podemos ainda assim nos pegar acreditando nisso. Por que esse nosso despertar então fica oscilando? Isso tem a ver principalmente com o nosso condicionamento. Então existem áreas dentro de nós que estão tão condicionadas que a princípio nem mesmo o despertar é capaz de penetrá-las. Desse modo, nós não nos tornamos totalmente livres. A maioria dos seres humanos extrai todo o seu senso de seu ego e de seu condicionamento. Então, tudo que funciona no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós estamos extraindo do nosso ego e extraindo de nossos condicionamentos. Nós somos literalmente condicionados, ordenados e ensinados a ser quem somos. Somos condicionados a ver o mundo de certa maneira. Nós somos ensinados a ver o mundo através de determinado olhar. Tudo isso nós chamamos de crença. Tudo isso é parte do condicionamento do corpo e da mente. E tudo isso entra na construção de uma visão dualista da vida e do ego. Somente quando despertamos desse ego que está condicionado e ilusório, nós conhecemos o peso e o fardo que são incríveis desse condicionamento. Então, quando nós conseguimos sair dessa realidade, entrar na verdade, aí nós conseguimos enxergar como era pesado o fardo que nós carregávamos com as nossas crenças, condicionamentos, doutrinas, etc. Por isso que Jesus nos ensina que ao sairmos dessa dimensão material e entrarmos na dimensão espiritual, que é o reino de Deus, nós ficamos livres desse peso e desse fardo. Em Mateus 11, 28, 30, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo
é suave e o meu fardo é leve. A grande maioria das pessoas que experimentou o despertar vai, em algum momento, descobrir que seu condicionamento antigo ressurgiu. As pessoas são atraídas por esse campo gravitacional do estado de sonho por muitas razões, como suposições inconscientes, padrões de crenças que ainda estão operando e funcionando dentro da gente, conflitos inconscientes que de algum modo sobreviveram à natureza explosiva do despertar e se reconstituíram em várias formas de condicionamento. O despertar e a iluminação, a metanoia, não tem nada a ver com tornar-se perfeito, santo, virtuoso, porque isso é a nossa verdadeira identidade desde todo sempre. O Cristo que está dentro de nós. Ou seja, eu não vou me tornar algo que eu já sou, mas que estou o quê? Camuflado pelo meu ego. Então, despertar é tirar o véu da minha ignorância e descobrir quem eu sou. E saber que dentro de cada um de nós não há divisão, porque somos todos um. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe com a graça desse encontro, dessa experiência com Cristo, capaz de transformar o nosso coração, de retirar o véu de nossa ignorância e enxergarmos que dentro de nós existe o Espírito de Deus. E por isso que nós somos chamados pelo apóstolo Paulo como templos do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Um abraço grande no coração.